Fala meu épico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal épico que traz medalhas pra todo mundo. Se aproxime, senta aí na sua casa, pega um cafezinho, porque a aula de hoje vai ser cultura matemática e muita geometria, isso mesmo. Cheguei da Unicamp, né? Vocês notam que hoje foi um dia bem corrido, não consegui nem fazer a barba aqui, mas é assim mesmo. Eu cheguei em casa e falei, eu não posso dormir hoje sem gravar esse vídeo pra galera. Eu me recuso a dormir sem gravar esse vídeo mostrando um truque importantíssimo em geometria para resolver problemas de Olimpíada. Muitos problemas olímpicos são resolvidos com essa ideia sensacional. Inclusive, é um atalho para demonstrar teoremas clássicos de uma maneira muito rápida. E nós vamos demonstrar um teorema clássico rápido, rápido, rápido. Você piscar o olho, você não vai nem ver que a gente demonstrou com essa ideia que é fabulosa, épica, fantástica. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque eu já quero dormir também, né? Faz parte. E vamos lá. A ideia épica em geometria é a ideia da razão entre áreas. Como assim razão entre áreas, cara? Eu não entendi, calma. Vai ser bem o seguinte. O contexto é, você vai ter um triângulo, nós temos aqui um triângulo grandão, e nós vamos ter uma seviana. O que é uma seviana de um triângulo? Uma seviana é um segmento que parte de um vértice e vai até o lado oposto. Então, note que esse segmentozinho daqui, ele parte deste vértice e vai até o lado oposto. Ó. Digamos que os vértices deste triângulo são os vértices A, B e C. E eu tenho um segmento que vai do ponto A até, digamos aqui, um ponto K. Tem um ponto P, vai, P de ponto. Então, esse segmento que vai do A até o P, nós chamamos de uma seviana. E aí, a ideia vai ser, a gente vai conseguir medir o comprimento de C até P e de P até B e vai ter uma curiosidade muito interessante com relação às áreas desses triângulos, esse triângulo 1 e esse triângulo 2. Então, nós vamos relacionar esse comprimento CP, então, imagina que você pegou uma régua e mediu lá quanto que vale CP, nós vamos dividir CP por PB e vamos estudar o que acontece quando a gente mede esse comprimento de C até P e depois quando a gente mede o comprimento do P até o B e divide os dois. Essa vai ser a ideia épica em geometria, beleza? Vai ser essa ideia daí. E o objetivo vai ser dar uma prova muito rápida, bem esperta, para o teorema da bissetriz interna. Então, como esse é um teorema clássico, eu vou mostrar também a demonstração clássica, histórica dele, e depois a gente vai fazer essa demonstração aqui épica, beleza? Então, primeira coisa que nós vamos aprender nessa aula de hoje é que essa razão CP dividido por PB, nessa fração aqui CP dividido por PB, vai ser igual a nós dividirmos a área do triângulo 1 pela área do triângulo 2. Vamos provar isso daqui, ó. Então, primeira coisa que nós vamos ver nesta aula é que se você pega o comprimento CP e divide por PB, isso aqui é o mesmíssimo resultado da divisão da área do triângulo 1. Quando a gente coloca as coisas assim entre colchetes, né, a gente quer denotar a área em geometria. Então, a área do triângulo 1 dividido pela área do triângulo 2. Então, vamos provar por que isso aqui é verdade. Então, vamos lá. Quem que é a área do triângulo 1? Por que isso aqui é verdade? Qual que é a fórmula clássica da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos pegar a alturazinha desse triângulo aqui, ó. Triângulo 1. A altura, ela é um segmento que parte do vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus. Então, vamos chamar essa altura aqui de H. Isso significa que a área do nosso triângulo 1 vai ser a base, que é CP, multiplicado pela alturazinha, dividido por 2. Beleza? Show de bola. Quem que é a área do nosso triângulo 2? A área do triângulo 2 vai ser a base, no caso é do ponto P até o ponto B, né, uma das bases, PB, multiplicado pela altura, que é H também, né, parte do vértice A e vai até o lado oposto, vezes H, e dividido por 2. Então, aqui nós temos uma fórmula para a área do triângulo 1 e temos uma fórmula para a área do triângulo 2. Vamos, então, realizar essa divisão aqui. Quando a gente realiza essa divisão da área do triângulo 1 dividido pela área do triângulo 2, nós vamos ter CP vezes H dividido por 2, é a primeira fração.
A segunda fração vai ser PB vezes H dividido por 2, mas quando nós temos uma divisão de frações, a segunda fração se inverte e aí a divisão vira uma multiplicação. Então fica CP vezes H sobre 2 vezes 2 sobre PB vezes H. E agora a hora favorita de todo mundo aqui, ó. Cortou, tchau, foi todo mundo embora. E a nossa fração ficou simplesmente no numerador o valor CP e no denominador o valor PB. Ou seja, acabamos de provar o belíssimo resultado. Dividir este segmento, imagina aqui, ó, dividir este segmento daqui por este outro segmento daqui é totalmente igual a dividir esta área por esta área. Foi isso que nós acabamos de demonstrar. Parece simples, parece bobo, parece tranquilo demais para ser verdade, mas é verdade que esta pequena observação prova muitos teoremas avançados, como por exemplo o teorema de Seva é uma mera aplicação desse fato. Se você for estudar o teorema clássico sobre concorrência de retas, que é o teorema de Seva ou o teorema de Menelau, você vai ver que a demonstração é puramente a aplicação desse fato. Beleza? Então, muito importante a gente dominar essa técnica de olhar para dois segmentos. É a mesma coisa quando você olha para a razão entre eles, para a divisão entre eles, de olhar para a razão entre as áreas, ou seja, a divisão entre as áreas. Segmentos e áreas estão andando lado a lado, beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, que o nosso objetivo é provar o teorema da bissetriz interna. Então, o passo 1 é esse, né? A gente acabou de fazer. A razão entre segmentos é igual à razão entre as áreas. E aqui nós vamos colocar um belo like épico, ó. Aqui, ó. Show. Já fizemos isso, né? Coloca aqui um reloginho também, né? Tem que ter um reloginho. Colocar aqui, ó, ponteiro dos minutos, ponteiro das horas e dos segundos. Um Rolex. Show? Um Rolex aqui na aula. Então, acabamos de demonstrar esse resultado, né, do passo 1. Agora vamos para o passo 2, que é uma outra forma de olhar para a área de um triângulo. Se vocês não sabem, a área do triângulo não é unicamente calculada, tem diversas formas. Eu conheço umas 7 formas diferentes de calcular a área do triângulo. Tem um artigo do Pote que é muito bom, que chama Relação entre Áreas, fica aí a dica para quem quiser estudar um pouco mais. Mas existem muitas formas para calcular a área de triângulos, como por exemplo a fórmula de Heron, a fórmula trigonométrica, a fórmula pelo raio da circunferência interna, a fórmula pelo raio da circunferência externa. Tem muitas maneiras de calcular a área de um triângulo. E aqui, uma das minhas fórmulas preferidas de calcular a área do triângulo, uso muito para resolver problemas, é a fórmula trigonométrica, que diz o seguinte: se você tem a medida de dois lados do triângulo, medida do lado A, medida do lado B, e você tem que o ângulo entre eles é alfa, então a área deste triângulo vai ser simplesmente você multiplicar os dois lados pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. E aí, neste momento, os alunos do nível 1, nível 2, meu Deus, Kevin, o que é seno de misericórdia? Calma, não precisa saber agora o que é seno. Mas fica apenas aqui com essa seguinte fórmula. Olha, para encontrar a área do triângulo, você multiplica 2 dos lados, multiplica o seno do ângulo entre eles e divide por 2. Pronto, tchau, acabou, é isso aí. Em algum momento você vai lá e descobre o que é seno. Não se preocupe, nem sempre é hora de você aprender tudo de uma vez só. As coisas vão passo a passo. Mas para quem já sabe trigonometria, eu recomendo que após esta aula se aventure na demonstração desta fórmula. Como eu sei que o nosso canal aqui é frequentado pela elite matemática do país, muito estudiosos, muito curiosos, com certeza todo mundo vai parar e tentar demonstrar essa fórmula após a aula. Isso aí é uma coisa que é certa já. Beleza? Então guarda esta informação aí, que é a segunda coisa que nós vamos ver. Vamos precisar para demonstrar o teorema da bissetriz interna, que a área do triângulo é AB seno de alfa dividido por 2, onde alfa é justamente o ângulo entre A e B. Beleza? Agora, o passo 3 é destruindo o teorema. Mas para a gente destruir o teorema, a gente tem que saber qual é o teorema, como é que eu vou destruir, demonstrar um teorema. Sequer eu falei qual é o teorema, né? Calma que eu vou falar bem aqui na sua frente agora. O teorema da bissetriz interna, ele diz o seguinte: considere um triângulo qualquer
e uma das suas bissetrizes. O que é uma bissetriz de um ângulo? É simplesmente uma reta que parte esse ângulo em duas bandas iguais, dois ângulos iguais. Então, uma bissetriz é que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, imagina que isso aqui é uma bissetriz. Lembra lá no conceito inicial da aula, eu falei, olha, uma seviana é um segmento que parte de um vértice e vai até o lado oposto. Beleza? O teorema da bissetriz interna, conhecido como TBI, teorema da bissetriz interna, diz que se você medir este lado com uma régua, ou seja, se você tomar o segmento CP e dividir pelo segmento PB, isso aqui vai ser exatamente igual. Então, você pegou ali o CP e vai dividir aqui pelo PB. Isso aqui é exatamente a mesma coisa de você pegar o lado AC e dividir pelo lado AB. É a mesma coisa do AC dividido pelo AB. Você pode trocar essa sua razão mantendo o mesmo resultado da divisão no final. Ou seja, este cara dividido por este cara é a mesma coisa que este fulanozinho daqui dividido por este fulanozinho daqui. Beleza? Então, por exemplo, se você souber que esse cara aqui vale 5, esse cara aqui vale 2, se esse cara aqui valer 10, esse cara aqui valer x, qual que é o valor de x? Muito simples para resolver isso com o teorema da bissetriz interna. 5 dividido por 2 tem que ser igual a 10 dividido por x. Aí você faz ali o Krusovski, né? 5 que multiplica x, 2 que multiplica 10, 20. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? É 4. Então, x é igual a 4. Você teria automaticamente que o lado AB do triângulo seria igual a 4, beleza? Então, eis aí o teorema da bissetriz interna, é justamente o que está dizendo bem aqui. E a demonstração dele nós faremos agora com um piscar de olhos na sua frente. Mas antes de fazer essa demonstração, eu vou fazer aqui mostrar aqui para você como que é somente a figura da demonstração clássica, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui a demonstração clássica. Vou pegar aqui no Google. Deixa eu aqui abrir o Google, digitar.com.br. Teorema da bissetriz interna. Vamos colocar assim, teorema da bissetriz interna. Aí eu vou pegar aqui Google Imagens. Só para pegar aqui uma imagem qualquer da demonstração. Que eu coloco assim, prova. Proof, do inglês prova. Aqui, tá bom. Vou pegar aqui um print qualquer. Então, a demonstração clássica ela não é difícil, tampouco longa, que é a Fundação Lehmann. Mas ela exige um truque que é um pouco mágico, que envolve você traçar uma paralela por um dos pontos, por um dos vértices do triângulo, tá? Então, essa demonstração aqui, alguns alunos têm dificuldade de compreendê-la, porque envolve um elemento de muita criatividade, que é traçar uma paralela, sendo que em geometria isso é totalmente normal, tá? Então, não é à toa que essa é a demonstração clássica, ela é sim uma demonstração muito boa, porque se não fosse boa, não seria demonstração clássica. Ela é demonstração clássica justamente porque ela é boa. Mas eu vos apresentarei agora uma alternativa aos amantes das geometrias com contas. Para uma curiosidade aqui deste vídeo, geometria nem sempre se faz com construção de retas, com truques geniais de pontos mágicos que resolvem os problemas. Essa é conhecida entre o pessoal das Olimpíadas como geometria cearense, que gosta de fazer esses truques assim sintéticos dentro da geometria. Há a geometria paulista, que são os fanáticos por seno, cosseno, contas, atalhos de fazer contas. Reza a lenda que o Gugu, nosso Carlos Gustavo, foi premiado na IMO somente usando lei dos cossenos. Ele fazia todos os problemas de geometria só usando lei dos cossenos. Se é verdade ou não, vocês vão ter que perguntar lá para o Gugu. Mas eu vou aqui fazer uma demonstração utilizando aqui essa ideia, esse conjunto de ideias que a gente viu neste vídeo. E como eu falei, preste bastante atenção, porque se você piscar o olho, você vai perder essa demonstração de tão rápida que ela vai ser. Vou colocar aqui na tela 30 segundinhos para a gente demonstrar utilizando essas ideias, tá? Mas antes, deixa eu limpar aqui o meu desenho, né? Vou tirar aqui esses troços aqui que eu fiz, esses desenhos, essas setas, esses números. Beleza, então o que a gente quer provar? Quer provar que CP dividido por PB é a mesma coisa que AC dividido por AB. Então vamos lá, vou colocar aqui 30 segundos na tela, vou colocar aqui um alarme, tá? Vamos fazer o desafio, provar em 30 segundos. Vamos colocar aqui, ó, 30 segundinhos na tela. 30 não, vou colocar 1 minuto, vai.
porque para escrever demora, né? Vou colocar aqui um timer. Timer de 1 minuto. Timer 0 horas. 1 minuto, iniciando. Então vamos lá. Como a gente viu, não precisa ter pressa, calma, 1 minuto está valendo já, mas não precisa ter pressa. Como nós vimos, CP dividido por PB vai ser igual a área do triângulo 1, que é o triângulo bem aqui, dividido pela área do triângulo 2, que é aquele triângulo ali envolto dos lados amarelos. Mas a área do triângulo 1 pode ser escrita como sendo o produto dos dois lados, o lado AC vezes o lado AP, multiplicado pelo seno de alfa, dividido por 2. Então fica AC vezes AP vezes o seno de alfa, dividido por 2. Aplicando a mesma técnica para a do triângulo 2, nós vamos ter AB multiplicado por AP, ou seja, este lado, multiplicado por este lado. Só que como é bissetriz, esse ângulo também é alfa, vezes seno de alfa, dividido por 2. Na divisão, vai cortar o 2, corta o seno de alfa, corta o AP, e no fim das contas, nós vamos ter... Ah, não, peraí, acabou, mas eu já demonstrei, né? Vai ficar só o AC dividido por AB. Fim do problema, está demonstrado aqui o teorema da bissetriz interna. O alarme soou ali bem no gongo, mas eu espero que você tenha compreendido essas ideias geométricas muito importantes. E o passo final desse vídeo é lembrando que no dia 2 e 3 de julho, às 19 horas, teremos o nosso evento gratuito, Jornada Olímpica, onde você vai aprender como estudar para a segunda fase da OBMAP e salvar o seu ano olímpico. Os nossos métodos, a nossa filosofia de treinamento olímpico, você vai poder aplicar na sua rotina para ainda esse ano de 2024 ter ótimos resultados. Então, o link do Jornada Olímpica vai estar aqui embaixo desse vídeo, você clica, se inscreve de graça, entra no nosso grupo e nos encontraremos lá nos dias 2 e 3 de julho, às 19 horas no YouTube. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. O campeão foi o iniciante que não desistiu.